Hello guys, aqui é o Ravi Carneiro e seja bem-vinda, bem-vindo à série de aulas práticas da Fluency Week. Uma semana gratuita de aulas completas de idiomas, preparadas com muito amor por mim e todos os professores da Fluency Academy, que abraçaram a minha ideia e também se entregaram de corpo e alma para te ajudar a aproveitar da melhor maneira possível o teu tempo durante esse momento delicado que a gente está vivendo. Hoje você, junto com mais 950 mil pessoas que também estão participando da Fluency Week, vão ter acesso a uma série de aulas e materiais para aprender muito de cada um desses idiomas aqui. Nessas aulas, eu e os melhores professores do país vamos juntos com você entrar em campo e colocar em prática cada passo do Fluency Hacking, um método de aquisição de fluência que eu te ensinei na primeira aula da Fluency Week. Falando nisso, se você ainda não assistiu a primeira aula, para esse vídeo aqui e assiste agora, porque daí sim você vai compreender o método e tirar o máximo possível das aulas práticas. Se você já assistiu a aula 1, você está preparada para continuar. Para começar, eu vou te propor um desafio. Na quinta-feira à noite eu vou liberar a terceira e última aula da Fluency Week, a aula mais importante do evento. Mas antes disso, você terá acesso a 2 aulas bônus muito especiais, com alguns dos professores mais famosos do mundo. As Special Bonus Classes, como eu as chamei, estão travadas a 7 chaves e somente alguns de vocês vão conseguir destravá-las. Ao final de cada aula prática, eu vou te passar um código secreto para destravar a próxima aula. Todos os alunos que conseguirem destravar e assistir 2 aulas bônus de pelo menos um idioma ganharão um prêmio secreto muito legal para praticar o idioma com um nativo. Lembrando que esse desafio só vale até quinta-feira, dia 1º de outubro, às 8 horas da noite. Quando acabar esse prazo, as aulas bônus sairão do ar e eu vou liberar a última e mais importante aula da Fluency Week, onde eu vou te ensinar um grande segredo do método. Desafio lançado, vamos para a nossa aula. Na aula de hoje vamos estudar um diálogo avançado em francês. E preste atenção, mesmo que você nunca tenha estudado francês na vida, se você seguir os passos com atenção e fizer a prática sugerida no fim da aula, você vai ser capaz de ouvir e compreender esse diálogo com facilidade, mesmo ele sendo avançado e contendo várias estruturas que você levaria anos para aprender em uma escola tradicional. Após cada aula, você vai ter acesso a um plano de estudos detalhado para colocar em prática tudo o que aprendeu e colher os melhores resultados com o método. Para você já conseguir de fato usar tudo o que aprendeu, após cada aula prática, você vai ter acesso a uma Walk and Talk, uma aula extra completa em áudio, com foco na prática de fala, repetição e memorização de tudo o que aprender nessas aulas em vídeo. Resumindo, se prepara, porque você está prestes a mudar a forma como enxerga o aprendizado de idiomas. Pessoal, essa é uma aula completa e muito detalhada, portanto, assim como eu sempre faço nos meus estudos, você deve se livrar de quaisquer distrações para começar. Para você realmente aprender o que eu e os outros professores vamos te ensinar agora e compreender as explicações e técnicas, você deve estar 100% focada na aula, dentro da aula. Aí sim você vai tirar o máximo do método. Então fecha o Face, Instagram, YouTube, deixa o celular no silencioso, em outro quarto, de preferência use um fone de ouvido para pegar melhor a pronúncia e respira fundo, porque sua jornada prática começa agora. Bonjour mes amours, bienvenue dans ce premier cours pratique de français de notre Fluency Week. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à nossa aula prática de francês da Fluency Week. Essa semana incrível, você já viu muita coisa legal com o Ravi e agora é hora de ver uma aula prática de francês. Moi, je suis Felipe Balotin, eu sou Felipe Balotin e primeiro eu tô muito feliz que você esteja com a gente nessa semana intensa, mas muito especial e claro que você esteja nessa aula de diálogo porque ela é muito legal, a gente vai viajar pra frente da Torre Eiffel, nada mal, nada mal. Se você já participou de outra Fluency Week ou de outras Fluency Week, você já conhece esse nosso ambiente, mas se você está aqui pela primeira vez, também não se preocupe, eu vou explicar como que funciona essa nossa divisão aqui da tela e, claro, todos os passos da aula. Mais allez-y, on y va, vamos começar, porque essa é uma aula de diálogo, o que significa que você vai ouvir primeiro um diálogo, a gente vai analisar ele bonitinho durante a aula e no final você vai ouvi-lo mais uma vez.
Então a primeira coisa que eu vou te pedir é focar no diálogo. De preferência, coloca um fone de ouvido, fecha as abas, desliga a notificação do celular para focar no que está sendo dito. É uma conversa entre um homem e uma moça na frente da Tour Eiffel, nada mal. E talvez você vai sentir que entendeu bastante coisa do diálogo, ou talvez que não entendeu nada. Isso não tem problema, porque no final da aula eu tenho certeza que tudo vai ficar muito claro e você vai saber como. E se você achar que está entendendo tudo ou que não está entendendo nada, não se preocupa, porque no final da aula a gente vai ver que tudo fica bem claro. Então vai lá, presta atenção na conversa e eu volto logo depois do diálogo. Claire, j'ai trop envie de faire une session photo devant la Tour Eiffel. Bien sûr, bébé. Tu es prêt? Oui, ici c'est bien? Non, non. Un peu plus à gauche. Comme ça? Tourne un peu la tête vers la Seine. Et maintenant? C'est mieux comme ça? Oui, mais cache pas la tour Eiffel. Magnifique! Alors, tu l'aimes bien? Oui, mais allons-y. Maintenant, j'ai envie de faire d'autres photos. Claire, j'ai trop envie de faire une session photo devant la Tour Eiffel. Bien sûr, bébé. Tu es prêt? Oui, ici c'est bien? Non, non. Un peu plus à gauche. Comme ça? Tourne un peu la tête vers la Seine. Et maintenant? C'est mieux comme ça? Oui, mais cache pas la tour Eiffel. Magnifique! Alors, tu l'aimes bien? Oui, mais allons-y. Maintenant, j'ai envie de faire d'autres photos. Esse foi o primeiro passo que eu chamo de o desafio. Nesse passo eu te desafiei a compreender o diálogo. A função dessa etapa é despertar no aluno a consciência das suas dificuldades e limitações, para que lá depois da aula, com as dicas e explicações, quando você perceber que conseguiu superar aquelas dificuldades e entender aquele diálogo, você tenha uma visão clara da tua evolução. É essa sensação genuína de evolução que vai te dar a motivação para ir cada vez mais longe no idioma. Super, très bien. Primeira coisa, pergunta super importante. Eu gostaria que você anotasse em algum lugar a porcentagem que você entendeu desse diálogo. Pode ser 0%, pode ser 10, 20, 50, 80%. Mas para mim é bem importante que você tenha isso anotado em algum lugar e eu vou voltar para esse número no final da aula. Mas antes da gente ver com detalhes o diálogo, deixa eu te explicar essa divisão da tela, porque aqui na esquerda, em cima, a gente tem o material que vai mudando conforme as frases do diálogo. E na parte de baixo é onde eu vou escrever ici, aqui, voilà. C'est bien? Tudo bom? Ficou claro? E muito importante, antes da gente começar, presta atenção ali na frase 2, onde tem bien sûr bébé. Embaixo a gente tem a mesma referência de cores. Em azul, bien sûr, claro, e bebê, em vermelho, querido. E claro que é um detalhe, mas é muito importante, porque só com essa referência de cores você já entende muita coisa do diálogo. Então vamos lá, olha aqui do lado, a frase 1 é a seguinte. Claire, j'ai trop envie de faire une session photo devant la Tour Eiffel. Que se você ler a tradução embaixo, você vai saber que é Claire, eu quero muito fazer uma sessão de fotos, fazer um book em frente à Torre Eiffel. E vamos começar então com o nome Claire, que é a versão em francês de Clara. E aqui a gente já começa com duas regras de pronúncia super importantes do francês. Primeiro que as letras A e I, como regra geral, vão dar o som E, como se fosse em português escrito com a letra E. É por isso que a gente diz Claire, Claire. Segunda regra importante, o R em francês é sempre o R da garganta, o som R, R, que pra gente pode parecer um pouco estranho no início, mas a gente se acostuma fácil. Claire. E você pode se perguntar, Felipe, por que não é Claire ou Claire? E essa é outra regra de pronúncia muito importante, que o E no final da palavra, como regra geral, a gente não lê. Então a gente vai dizer Claire. A gente pronuncia o R, mas não pronuncia o E que vem antes. Vai lá, tenta repetir comigo. Claire. Claire. E esse é um nome bem comum na França, eu particularmente acho bem bonito. Claire. Claire. Mas alguém está dizendo, e pela voz você percebeu que é um homem, dizendo Claire, j'ai trop envie de faire une session photo devant la Tour Eiffel. Vamos olhar então para a primeira parte ali em azul, que é j'ai. J'ai. Lembra que eu falei que no nome Claire o AI tem som de E, portanto, J'-AI vai dar o som G. G. J'ai trop envie. Eu vou cortar essa frase, vou deixar o trop para depois. Primeiro eu vou colocar só j'ai envie de. J'ai envie de.
Então, literalmente, j'ai envie de seria eu tenho vontade de, mas deixa eu chamar a professora Teorá que ela vai te explicar isso com mais detalhes. Vai lá, Teorá. Então, a estrutura é j'ai envie de, que significa eu tenho vontade de. Como você já viu lá no diálogo, j'ai trop envie de faire une session photo. Então, j'ai trop envie de significa eu tenho muita vontade de. Faire une session photo, fazer uma sessão de foto. Então, de novo lá, j'ai trop envie de faire une session photo. Eu tenho muita vontade de fazer uma sessão de foto. E aí você vai usar essa estrutura sempre com o verbo de ação. Ou seja, é aquilo que você tem vontade de fazer. Por exemplo, eu tenho vontade de viajar. J'ai envie de voyager. J'ai envie de voyager. Você tem vontade de comer um chocolate. Então, tu as envie de manger un chocolat. Tu as envie de manger un chocolat. Ele tem vontade de estudar francês. Il a envie d'étudier français. Il a envie d'étudier français. Assim como no português, o verbo sempre vai no infinitivo, ou seja, nessa forma: viajar, comer, estudar, voyager, manger, étudier. Aí também, como em português, você vai conjugar o verbo ter, o verbo avoir em francês. Então, de novo, nos mesmos exemplos. Repara lá na conjugação do verbo avoir, o verbo ter. Então, vamos lá. J'ai envie de voyager, tu as envie de manger, il a envie d'étudier. Então, voltando ao nosso exemplo do diálogo, j'ai envie de faire une session photo. J'ai envie de faire une session photo. Eu tenho vontade de fazer o quê? Uma sessão de fotos. Agora volta lá com o Felipe para você continuar no diálogo. É com você, Felipe. Ben, merci, Teorá. Então, aqui, j'ai envie de faire. Eu quero, eu tenho vontade de fazer. J'ai envie de faire. Que a gente pode traduzir, acho que de maneira mais apropriada em português. Eu tenho vontade como eu quero. Eu quero fazer alguma coisa. J'ai envie de faire. Aí você pode falar, tá, Felipe, o que esse trop tá fazendo aqui no meio? Très intéressant, muito interessante. A palavra trop significa muito. Então, quando ele diz, Claire, j'ai trop envie de faire, ele está dizendo, eu quero muito fazer. Eu estou muito a fim de fazer alguma coisa. J'ai trop envie de faire. Então, a frase funciona sem o trop. Se fosse simplesmente, j'ai envie de faire, mas ele diz, j'ai trop envie de faire. Aí, alguns comentários importantes. Você percebeu que a palavra trop se escreve com P, mas a gente não pronuncia. Por quê? Como regra geral no francês, a gente não pronuncia o E no final de palavras e a gente não pronuncia as consoantes no final de palavras. Essa é uma regra que pode parecer complexa no começo, mas a gente se acostuma muito rápido porque a gente vê muitas palavras que terminam com E e que terminam em consoante. Então, j'ai trop envie de faire, a gente não pronuncia o P de trop. J'ai trop envie. Envie, de novo, eu pronuncio o I, mas eu não pronuncio o E. J'ai trop envie. E a letra E de faire, eu também não pronuncio de faire, mas eu vou cortar esse E e fica j'ai trop envie de faire. E a mesma coisa acontece com o E do final de faire, a gente pronuncia o R, mas não o E. Mas olha lá, vou deixar com você. Repete comigo a frase sem o trop. Primeiro, j'ai envie de faire. Très bien, j'ai envie de faire. E com o trop fica j'ai trop envie de faire. E interessante porque a gente pode colocar qualquer coisa depois desse j'ai trop envie de faire para dizer eu quero muito fazer um bolo, eu quero muito fazer uma viagem. Mas o nosso personagem disse j'ai trop envie de faire une session photo. Une session photo. E aqui a gente tem une, que significa uma, atenção para a pronúncia, une, e photo, que é foto. Então, literalmente, une session photo, uma sessão de fotos. Claro, uma brincadeira, porque está aproveitando o cenário magnifique da Torre Eiffel e diz ben, j'ai trop envie de faire une session photo. E bien sûr, claro, não preciso traduzir no quadro, porque está aqui do lado, session photo, sessão de fotos. J'ai trop envie de faire une session photo. E aí, onde que ele quer fazer essa session photo? Claro, é onde eles estão, ele diz devant la Tour Eiffel. Nada mal. Devant la Tour Eiffel. Então, devant la Tour Eiffel, na frente da Torre Eiffel. Agora, atenção com a pronúncia de Tour Eiffel em francês. Então, primeiro, a gente tem a
tour, que é a torre. Vai, repete comigo, tour. E muita gente pergunta, Felipe, como que é essa pronúncia do R? Parece difícil. E é diferente, claro, mas ajuda muito se a gente olhar para cima no início para se acostumar ao som. A gente não precisa passar a vida inteira falando francês, olhando para cima, mas vai lá, tenta dizendo tour, tour. Porque olhando para cima o ar passa mais fácil pela garganta e fica um pouquinho mais fácil. E depois, Eiffel, que é o nome do gênio que construiu a torre, a gente diz Eiffel, porque as letras E em francês também dão o som E, como em Claire. Ela repete comigo, Eiffel. E agora, com a liaison, juntando as duas palavras, que é algo muito comum em francês, a gente chama de liaison, uma ligação entre as palavras, a gente diz Tour Eiffel. Très bien, agora você pode repetir toda a frase comigo. Primeiro, Claire, j'ai trop envie de faire une session photo devant la Tour Eiffel. Très bien, muito bem. Isso é o que o rapaz diz, provavelmente para a namorada, porque ela responde com a seguinte frase. Olha aqui embaixo. Bien sûr, bébé, t'es prêt? Bien sûr, bébé, t'es prêt? Bien sûr é uma expressão que eu usei agora há pouquinho na aula, que significa claro, evidente, óbvio. Bien sûr, claro, bien sûr. Você pode se perguntar, Felipe, o que bien sûr tem a ver com claro? Na verdade, nada, mas a gente memoriza como se fosse uma palavra só. Bien sûr, bien sûr. E importante, aqui a gente tem a pronúncia da letra U em francês, que é a letra do biquinho, o famoso som do biquinho. U, que facilita muito se você pronunciar a letra I, e arredondar os lábios, fazendo I, U. Então vai lá na palavra sur, esse U está seguido de um R, portanto, tenta repetir comigo, bien sûr, bien sûr. Mas ela diz, bien sûr, bébé, bébé, que literalmente significa bebê, uma criança, um bebê, um recém-nascido, mas que em francês também é utilizado de maneira carinhosa entre duas pessoas que se amam. Que lindo. Bebê, bien sûr, bebê. Então, ele pede. Então, eles estão lá os dois na frente da Torre Eiffel. O rapaz diz, Claire, j'ai trop envie de faire une session photo devant la Tour Eiffel. E ela responde, bien sûr, bebê. Claro, bebê, claro, meu querido. De maneira carinhosa de tratá-lo. E ela pergunta, tu es prêt? Tu es prêt? Que literalmente significa você é ou você está pronto. Prêt significa pronto. Você pode perguntar, Felipe, como assim você é pronto ou você está pronto? Claro, porque em francês o verbo être é o verbo ser e estar. Então, tu es pode ter duas traduções, mas aqui, claro, você está pronto? Você está pronto para eu tirar foto? Tu es prêt? Então, de novo, o rapaz quer umas fotos, ela diz, bien sûr, bébé, tu es prêt? E o que ele fala depois? Vamos continuar aqui, porque ele diz, oui, c'est bien ici. Oui, c'est bien ici. Primeira palavra, oui, significa sim. Muito importante, talvez você já conhecesse. Oui significa sim. Mas importante, a gente fala oui porque as letras O, U, em francês, vão dar o som U, exatamente como no português. U, por isso, oui. Oui, são 3 letras mais 2 sons. Oui. Então ela perguntou se ele estava pronto, ele diz oui. E aí ele pergunta, ici c'est bien? Ici significa aqui. Très simple, très facile. Ici, aqui. C'est bien. E esse c'est bien a gente vai traduzir também como um bloco só, que significa está bom, está ok, está certo. Ici c'est bien, aqui tá bom, aqui está bom. E por que a gente vai traduzir como um bloco? Porque, claro, c'est bien pode ser traduzido em outros contextos como está bem. Mas aqui o que ele quer saber é se tá bom, se tá rolando, se a foto vai ficar legal para ele colocar lá no Insta bonitinho. E se c'est bien, aqui tá bom. E aí a Claire responde, non, 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 un peu plus à gauche. Então, primeiro a palavra non, que significa, claro, muito simples, não, non. E atenção só para a pronúncia, que a gente não fala 2 sons como no português, não. A gente tem simplesmente non, non. É um som só, que é como se fosse o som O, a boca muito parecida do O, mas é um som nasal, claro? Por isso, non, non. Então ele perguntou, e si c'est bien? E a Claire responde, non, non,
un peu plus à gauche. Un peu plus à gauche. Un peu plus, literalmente, significa um pouco mais. Un peu plus, um pouco mais, vai um pouquinho mais à gauche. Mas para te falar melhor desse gauche, essa palavrinha bem importante, vou chamar de novo a professora Teorá. Vai lá, Teorá. Então, para as direções, a gente tem as direções básicas. À gauche, à esquerda. Aqui repara na pronúncia da palavra gauche, que a gente vai falar o AU com o som de O. Então, a gente vai falar gauche. Depois, à droite, que a pronúncia de droite, você tem que lembrar que o OI vai fazer som de UA. Então, a gente vai falar droite. Como o Felipe já te explicou, o E no final a gente não pronuncia. Então, vamos dizer de novo. Você pode repetir comigo se você quiser. Gauche, droite, à gauche, à droite. E, finalmente, a gente tem o tout droit. Tout droit, que é reto. Às vezes, a gente confunde o à droite e o tout droit. E isso pode causar alguma confusão. Então, lembra que reto, só reto, tem duas palavras no francês. Tout droit, tout droit. Agora você pode me perguntar, então, qual que é a diferença de pronúncia entre as palavras droite e droit, de tout droit, de reto. Então, à droite, na direita, tem uma nuance, um T lá que é quase assopradinho. Então, repara lá, droite, droite. Já o tout droit não tem, e a gente vai dizer droit, droit, tout droit. Percebeu a diferença? Então, vamos mais uma vez todas as palavras. À gauche, à droite e tout droit. No nosso diálogo, a gente tem, então, un peu plus à gauche, um pouco mais à esquerda, mas também poderia dizer un peu plus à droite, um pouco mais para a direita. E agora é com você de volta, Felipe. Merci, Teorá. Obrigado, Teorá. Então, un peu plus à gauche, um pouco mais para a esquerda. Fica um pouquinho mais para a esquerda. Então, gauche, esquerda, un peu plus à gauche, à esquerda. E até aqui perceba que a gente já viu muita coisa super importante durante toda a sua jornada com o francês. São palavrinhas curtas, pequenas, mas que a gente usa muito. A gente viu prêt, que é pronto, a gente usa bastante. Depois, ici, aqui. Depois, c'est bien, tá bom, tá tudo certo. C'est bien. E agora essa expressão un peu plus, um pouco mais. E claro, no final a palavra gauche, que é esquerda, que é o contrário de droite, direita. Gauche e droite. Vamos lá, recapitulando tudo que a gente viu até aqui. O bebê da Claire, provavelmente o namorado da Claire, pede uma foto na frente da Tour Eiffel e ela diz, sim, claro. Ele pergunta, e si c'est bien? E ela responde, non, non, un peu plus à gauche. E ele então faz outra pergunta muito comum em francês. Ele diz, comme ça? Comme ça? Literalmente, comme significa como, ça significa isso, assim. Mas comme ça é para dizer assim, desse jeito. Tipo, do jeito que eu tô, tá bom? Comme ça? Então ele perguntou se ele tá no lugar certo, a Claire disse, non, non, un peu plus à gauche. E aí ele então pergunta, comme ça? Tipo, assim tá bom? Assim tá certo? É interessante porque essa expressão a gente pode usar em outro contexto muito diferente, do tipo, tô contando uma história pra alguém e falo, cara, ele ficou bravo comigo, virou as costas e saiu e nunca mais voltou. E a pessoa pergunta, como assim? Como que ele fez isso? Eu digo, comme ça? Assim, só isso. Ele virou as costas e foi embora. Comme ça. Mas aqui, claro, é outro contexto. Ele tá só confirmando se a posição dele tá excelente, tá muito boa pra foto que ele quer tirar devant la Tour Eiffel. E a Claire, então, responde, frase 6 aqui do lado, tourne un peu la tête. E a Claire, então, responde, na frase 6 aqui do lado, tourne un peu la tête vers la Seine. Primeiro, tourne un peu la tête, a gente vê embaixo na tradução, que é vira um pouco la tête, a cabeça. E aí você pode falar, Felipe, como assim tourne significa vira? Da onde isso? Muito simples, em português a gente tem a palavra, por exemplo, torneira, que a gente torna, que a gente vira. Em francês, tourner significa virar, ou claro, girar, rodar. Portanto, tourne é o imperativo, é uma ordem, ou nesse caso, uma ordem muito leve, que a Claire está dizendo vira um pouco a cabeça, tourne un peu la tête. Portanto, tourne
vira. Un peu a gente acabou de ver que significa um pouco, um pouquinho, un peu. E depois ela diz tourne un peu la tête. E eu vou explicar aqui, primeiro, la tête é interessante porque em português a gente tem uma expressão que é tête à tête, cara a cara, pessoalmente, que vem, claro, do francês, tête à tête. Ou seja, quando a gente conversa tête à tête, é porque a gente está falando pessoalmente. Tête à tête. Em francês, cabeça a cabeça, claro. A tradução não faz nenhum sentido. Ou seja, tourne la tête seria vira a cabeça. Tourne la tête. Agora, tourne un peu la tête vira um pouco a cabeça, só um pouquinho, que aí vai ficar melhor. Tourne un peu la tête. E outro comentário importante é sobre a pronúncia dessa palavrinha peu. Peu, que é EU, mas o som é simplesmente E, que é um som que a gente não tem no português, mas a gente pode usar de vez em quando, por exemplo, quando uma criança diz alguma coisa muito besta, e aí uma outra diz, nada a ver, o que você está falando? Esse E é o mesmo som de peu. Portanto, un peu é um pouco, um pouquinho. Agora vai lá, tenta repetir toda a frase comigo. Tourne un peu la tête. Tourne un peu la tête. Vira um pouco a cabeça para ficar bom na foto. E aí a Claire dá uma instrução ainda mais precisa, porque ela diz tourne un peu la tête vers la Seine. E aí, se você olha aqui do lado de novo, você percebe que vers significa em direção a, e la Seine é o rio Sena. Très intéressant. Vers. Então, vers, uma palavrinha para dizer em direção a, vers, e la Seine, interessante que em francês é feminino, a gente diz a Sena e não o rio Sena. La Seine. E além, claro, de ser um ponto turístico super conhecido, cheio de glamour, la Seine, o rio Sena, serve para orientação na cidade de Paris. Alors, muito importante de saber, la Seine, o rio Sena. E agora você já sabe que a gente fala vers sem pronunciar o S, porque como regra geral, a gente não pronuncia consoantes no final de palavras. E la Seine, a gente fala Seine, esse som bem aberto, porque E, I, como regra geral, dá o som E. La Seine, vers la Seine. Tourne un peu la tête vers la Seine. E muita gente me pergunta, Felipe, por que você foca tanto na pronúncia? E eu acho que isso é uma coisa essencial para o aprendizado de qualquer idioma, e principalmente do francês, porque é comum que a gente não aprenda direito e depois tenha dificuldade de consertar. Então, se você está começando a estudar francês ou pretende começar a estudar de verdade, a minha dica é presta bem atenção na pronúncia, dê atenção à pronúncia, porque isso é essencial para toda a sua jornada. E só com as dicas que eu estou dando nessa aula, você já vai ter muita ferramenta para conseguir ler bastante coisa em francês. Mas vamos lá, vamos continuar que a gente ainda não acabou. Porque na sequência, o bebê da Claire, ele diz et maintenant, c'est mieux comme ça. Et maintenant, c'est mieux comme ça. Ou seja, ela diz tourne un peu la tête vers la Seine. E ele então pergunta et maintenant? Maintenant é uma palavra bem longa, um palavrão que significa agora. Maintenant, maintenant. E agora? E agora? Ou seja, e agora? Na posição que eu tô. E aí ele faz outra pergunta. Et maintenant, c'est mieux comme ça? C'est mieux comme ça. E aí a gente tem outra palavra muito importante em francês, que é mieux. Mieux. A gente não pronuncia o X do final, porque é consoante, como regra geral a gente não pronuncia. E tem o mesmo som do P, E. Agora a gente tem mieux. Mieux. C'est mieux comme ça. C'est. É, está, c'est mieux comme ça, tá melhor assim, agora ficou bom. Ele virou um pouco a cabeça vers la Seine e pergunta, et maintenant, c'est mieux comme ça? E interessante, você já viu a expressão antes, comme ça, que é assim, mas ele acrescentou algo dizendo, c'est mieux comme ça, tá melhor assim, ficou melhor assim, c'est mieux comme ça. E aqui de novo várias palavras super importantes. Primeiro, maintenant, que é agora, maintenant, c'est mieux comme ça. Et maintenant, c'est mieux comme ça? E a resposta que a Claire dá na frase 8 é oui, mais cache pas la Tour Eiffel. Oui, mais cache pas la Tour Eiffel. E aí a gente tem a palavrinha oui, que a gente já viu que é sim. Oui, ou seja, dessa maneira tá melhor. Oui. E depois ela diz mais, e atenção para a pronúncia de mais, que significa mas, no entanto, porém, todavia, mais. E você já sabe que a gente pronuncia mais, porque a gente não lê o S do final, e o AI,
E você sabe que a gente pronuncia mais, porque a gente tem o S no final, que a gente não lê, e o AI, como regra geral, tem som de E. Então, oui, mais cache pas la tour Eiffel. Oui, mais. E o que ela está dizendo é, mais cache pas. E aqui a gente tem o verbo cacher. Cacher, ER do final, a gente lê como E, que significa esconder. Cacher é esconder. Nesse caso, mais cache pas é não esconda. Por quê? Cache é esconda, mas pas significa não. É a negação do francês que, como regra geral, vem depois do verbo. Por isso, mais cache pas, mas não esconda. E aí, claro, a gente pode traduzir essa frase, mas esconda não, ou mudar a ordem em português, mas não esconda. Lembrando que em francês o pas vai vir depois do verbo. Portanto, cache é esconda, cache pas é não esconda. E claro, a gente não pronuncia o S de pas, porque como regra geral, a gente não pronuncia as consoantes no final de palavras. Portanto, cache pas, cache pas. E um comentário que talvez pode te ajudar a lembrar do verbo cacher, que é esconder, é que em português a gente tem a brincadeira esconde, esconde. Em francês, o nome segue a mesma lógica, é le cache-cache. Le cache-cache é a brincadeira, o esconde, esconde. Cache-cache, esconde, esconde. Cacher é esconder. E na frase, quando ela diz mais cache pas la tour Eiffel, o que ela está dizendo é um imperativo, uma ordem. Mais cache pas la tour Eiffel, não esconde a Torre Eiffel, ou seja, não fica na frente da Torre Eiffel. E você pode me perguntar ainda, Felipe, mas como que você sabe que esse cache pas é um imperativo, é uma ordem? Como que você entende isso? Isso você vai ver com mais calma na segunda aula prática de francês dessa Fluency Week com a professora Teoha, que ela vai te explicar bonitinho o que é esse imperativo e por que é tão importante aprender ele em francês. Mas tá, eu não me aguento, eu vou adiantar. Isso é super importante porque em francês a gente tende a usar mais o imperativo do que em português. Então só para fechar essa frase, mais cache pas la tour Eiffel. De novo você pode repetir comigo o nome da Torre Eiffel, que em francês é la Tour Eiffel. Agora, tá começando a ficar mais simples. Eu sei. Antes da gente passar para a próxima frase, lembra que aqui a gente tem um namorado da Claire, que quer tirar fotos na frente da Torre Eiffel, pede instruções, se tá bom daquele jeito. E a última instrução que ela passa é mais cache pas la Tour Eiffel. E nessa hora lá no diálogo, você ouviu um barulho de clique de foto. Ela provavelmente mostrou a foto para ele, e ele diz magnifique. Magnifique, que literalmente significa magnífico. Magnifique é uma expressão que se usa muito em francês para dizer c'est magnifique. C'est magnifique. Está ou ficou magnífico, excelente, magnifique. Très important, como regra geral, em francês o NG soa nhe, como em champagne, champignon, mignon. Por isso a gente tem magnifique. O que ele diz é magnifique. E a Claire, então, pergunta para ele, alors, tu l'aimes bien? Alors, tu l'aimes bien? E essa primeira palavrinha é super importante porque a gente ouve muito ela. Alors significa então. E alors, e então. Aí primeiro, vamos olhar para essa frase sem esse L apóstrofe. Se fosse simplesmente tu aimes bien, a gente traduziria como você gostou, você gosta dessa foto? Tu aimes bien. Mas em francês, esse L apóstrofe, ele é imprescindível. Eu vou chamar a professora Teoha para te explicar por quê. Vai lá, Teoha. Aqui na frase do diálogo, a gente tem então, tu l'aimes bien, tu l'aimes bien. Mas vamos retomar o contexto do diálogo? No diálogo, o namorado ou o crush da Claire quer uma foto na frente da Torre Eiffel. Aí ela fica tentando posicionar ele para que ele não esconda justamente a torre. E ela pede para ele fazer uma pose bem bonita, olhando para o Rio Sena. E depois ela tira a foto e aí ela pergunta, tu l'aimes bien? Ou seja, você gostou? Você gostou dela? Então esse L apóstrofo, ele está fazendo referência ao quê? Ele está fazendo referência à foto, que é o complemento da frase. Então se a gente tivesse essa frase completa sem o L apóstrofo, seria tu aimes bien la photo? Tu aimes bien la photo? Mas, como a foto já foi referenciada no diálogo,
no contexto, a gente pode evitar a repetição da palavra photo. Então, para evitar a repetição, a gente vai usar essa partícula, o L apóstrofo. E aí, na regra geral, a gente tem o le para coisas ou pessoas no masculino, o la para coisas ou pessoas no feminino e o le para coisas ou pessoas no plural. Agora, vamos imaginar que eu estou falando lá do Felipe e alguém me pergunta: Tu aimes bien le professeur Felipe? Tu aimes bien le professeur Felipe? Para eu evitar de repetir o Felipe, uma vez que ele já foi referenciado no contexto, eu vou substituir o Felipe pela partícula le. Então eu vou dizer oui, je l'adore. Sim, eu adoro ele. Aqui uma observação, para não ter o encontro de vogais em je le adore, e isso não pode acontecer de fato na língua francesa, a gente faz a elision. A gente coloca um apóstrofo no lugar do e. Em le para juntar com o verbo adore. Então vai ficar je l'adore. Então repara que isso é a mesma coisa que acontece lá na nossa frase do diálogo. Tu l'aimes bien? O L apóstrofo seria a partícula la, que está fazendo referência à photo, la photo. No caso da frase do Felipe, je l'adore, o L apóstrofe seria a partícula le, que está fazendo referência ao Felipe. Agora vamos pensar se fosse no plural. A Claire tirou várias fotos do namorado ou do crush. Ela vai usar a partícula no plural, porque ela vai estar substituindo então les photos, que é no plural. Então a frase de base seria Tu aimes bien les photos? E para substituir e evitar a repetição, Tu les aimes bien? Tu les aimes bien? E aqui fazendo a liaison, ou seja, a ligação entre as duas palavras e fazendo aquele sonzinho de Z ali. Tu les aimes bien? A liaison é muito importante, porque é aí que a gente vai saber que a gente está falando de coisas ou pessoas que estão no plural. Então, vê lá a diferença. Tu l'aimes bien, singular, e tu les aimes bien, plural. Em geral, é importante você saber que o le, la, le sempre vai antes do verbo. Agora, no português brasileiro, não é tão comum a gente usar o o e o a, por exemplo, eu ouvi, eu a vi. No registro cotidiano, a gente vai dizer eu vi ela, eu vi ele. E também isso vai depender muito da região do Brasil em que a gente está. Então, por isso, na tradução, você tem lá Tu l'aimes bien? Você gosta dela? Em que o dela, então, está fazendo referência à foto. Ficou claro esse ponto? Então, agora volta lá com o professor Felipe. Tchau, tchau! Merci, Torah. Obrigado, Torah. Explicação sempre muito clara. Então, alors, tu l'aimes bien? Você gostou, você gosta dela, da foto? Tu l'aimes bien? E o namorado da Claire, então responde na última frase do diálogo, oui. E a gente já viu o que é? Sim. Oui. Mais allons-y. Mais allons-y, que a gente vai traduzir aqui como mas vamos lá. Allons-y, expressão vamos lá, vamos, bora. Mais allons-y. E ele continua dizendo, maintenant j'ai envie de faire d'autres photos. Ele gostou da brincadeira. Maintenant j'ai envie de faire d'autres photos. Vamos lá, por partes. Primeiro, oui, mais allons-y. Sim, vamos lá, vamos embora. Interessante que allons-y é a expressão vamos, vamos lá. E claro, tem outras maneiras de falar isso. Como em português a gente tem bora, vamos. Em francês também tem outras, mas eu não vou falar disso agora, porque o Ian vai falar sobre isso na terceira aula prática de francês. Então não deixe de acompanhar outras maneiras de falar allons-y. Mas allons-y é uma das mais clássicas, então repete comigo. Allons-y. Allons-y. E agora eu acho que a próxima frase você já consegue entender ela inteira. Quando ele diz maintenant, lembra que a gente viu? Maintenant significa agora. Maintenant, j'ai envie de faire. Lembra lá do início da aula? Eu tenho vontade, eu quero. J'ai envie de, eu tenho vontade de fazer. Eu quero fazer d'autres photos. D'autres, talvez a única palavra nova seja autre, que significa outro. Vai ser simples, não? Alors maintenant, j'ai envie de faire d'autres photos. Agora eu tenho vontade, eu quero, eu tô afim de fazer d'autres photos, outras fotos. E é nesse tipo de frase que a gente se dá conta que o francês é uma língua próxima ao português. A gente chama, tecnicamente, de uma língua vizinha. Ou seja, a gente compartilha muita coisa, às vezes na escrita, às vezes no som. Como, por exemplo, photo,
autre, que a gente escreve diferente, mas quando a gente ouve, facilita a vida para entender. Portanto, se alguma vez você ouviu dizendo "Ah não, o francês é bonito, mas é difícil", não, claro, é uma língua diferente do português, então a gente tem que estudar, mas não é impossível, pelo contrário, tem muita facilidade porque é uma língua próxima do português. E voilà, chegamos no final do diálogo e antes de colocar ele mais uma vez, eu vou passar pelo terceiro passo do método, que é o grande salto. Eu vou reler todas as frases com você antes de você ouvir de novo o diálogo e você vai ver que fica bem mais fácil agora. Então lembra que a primeira frase foi do namorado, provavelmente da Claire, que disse "Claire, j'ai trop envie de faire une session photo devant la Tour Eiffel". Eu tô muito afim, eu quero muito fazer uma sessão de fotos na frente da Torre Eiffel. A Claire então respondeu "Bien sûr, bébé". Claro, bebê, claro, meu querido. "T'es prêt?". Você tá pronto? Você está pronto? E ele então responde "Oui, c'est bien ici". Sim, tá bom aqui, no lugar onde eu tô. "C'est bien ici". Ela diz "Non, non, un peu plus à gauche". Ele então pergunta "Comme ça?", ou seja, assim tá bom. Ela diz "Tourne un peu la tête vers la Seine". Tourne un peu la tête, vira um pouco a cabeça na direção do rio Seine. Ele provavelmente faz isso, então pergunta "Et maintenant, c'est mieux comme ça?". E agora, tá melhor assim? Ela diz "Sim, mas não esconda, não vai me esconder a Torre Eiffel". Ela então tira a foto, provavelmente mostra a foto para ele e ele diz "Magnifique". Magnifique, magnífico, excelente, adorei a foto. Ela pergunta "Alors, tu l'aimes bien?". Então, você gostou dela? Você gostou mesmo da foto? E ele diz "Oui, mais allons-y". Sim, mas vamos lá, bora lá, vamos continuar. "Maintenant, j'ai envie de faire d'autres photos". Agora eu tô com vontade, eu tô afim de tirar outras fotos. E agora sim, eu vou colocar o diálogo mais uma vez e você volta comigo antes de terminar a aula. Vai lá. Claire, j'ai trop envie de faire une session photo devant la Tour Eiffel. Bien sûr, bébé. Tu es prêt? Oui, ici c'est bien? Non, non, un peu plus à gauche. Comme ça? Tourne un peu la tête vers la Seine. Et maintenant? C'est mieux comme ça? Oui, mais cache pas la Tour Eiffel. Magnifique! Alors, tu l'aimes bien? Oui, mais allons-y. Maintenant, j'ai envie de faire d'autres photos. Très bien, muito bem. Agora sim, lembra a pergunta lá do início. Porcentagem que você entendeu no início da aula comparada com a porcentagem que você entendeu agora. Melhorou um pouco? Ficou um pouco mais fácil de entender? É o mesmo diálogo falado por nativos, bem importante ouvir nativos desde o início do seu contato com o francês e você percebe que dá para entender. Porque, claro, depois de toda uma aula você não está mais perdida, pelo contrário, parece que tudo faz muito mais sentido. E eu espero que você tenha gostado dessa aula. E super legal, a gente preparou também um podcast, um walk and talk, para você praticar o conteúdo dessa aula. Porque, claro, é legal de entender, é legal de conseguir saber o que está sendo dito, mas é importante também conseguir pronunciar e reproduzir todos esses sons. Claro, a gente precisa de tempo para se acostumar aos sons dos franceses, mas o podcast Walk and Talk é um momento super legal de fazer isso. Então não deixa de ouvir e, muito importante, repetir em voz alta comigo. A gente vai passar por todas as frases de novo. E voilà, espero que você tenha gostado dessa aula comigo e com a Teorá. A segunda aula prática de francês também é com a gente, a terceira é com o Ian, e as duas estão sensacionais. Não perca, a gente se vê na próxima aula. Au revoir! Esse foi o segundo passo do método, a ponte. Acabamos de desvendar o diálogo e criar uma bela ponte de conhecimento que liga você a tudo aquilo que você não compreendia antes da aula. Você acaba de ganhar acesso a um novo conhecimento e tudo o que você precisa fazer agora é praticar esse conhecimento e internalizá-lo, de forma que quando você precisar usar essas frases, elas estejam na ponta da língua. E essa prática vai acontecer nos dois últimos passos do método. Passo 3. O grande salto. Percebi que após criar essas pontes de conhecimento, quanto mais eu praticava, mais curta ficava a ponte. Ou seja, eu tinha acesso mais rápido ao conhecimento e uma bela hora depois de praticar o suficiente, eu não precisava mais da ponte. Eu ficava a apenas um salto, um pulo do acesso às palavras e frases que eu queria dizer. O passo 3 é o que vai fazer com que você rapidamente alcance um excelente nível de compreensão do idioma. E uma vez que você se desafiou, compreendeu o diálogo, praticou muito a escuta, é hora do golpe final. É hora de realmente internalizar o conhecimento e memorizar cada palavra que você aprender, sem esquecer de nada. E a gente vai fazer isso com o último passo do método, chamado a mágica.
Nesse passo eu vou te ensinar o grande segredo do meu método. Você vai finalmente conhecer o Memorization Hack, uma técnica que elimina completamente a nossa maior limitação para aprender um idioma, a capacidade do nosso cérebro de memorizar e acessar conteúdos com velocidade. Através dessa técnica eu me tornei capaz de aprender todos os dias quantidades gigantes de conteúdo, sem esquecer de nenhuma palavrinha sequer, e ainda acessar esse conhecimento durante um bate-papo com extrema velocidade. E assim como funcionou para mim, vai funcionar para você também. Então fica tranquilo, tranquila, que assim que você terminar suas aulas práticas, você vai estar pronta para conhecer em detalhes como funciona a técnica do Memorization Hack. Agora, antes de terminar essa aula, deixa eu aproveitar para responder as pessoas que têm me perguntado sobre a Academia de Fluência. Gente, só nessa semana foram mais de 17 mil e-mails sobre isso, então achei que seria legal responder vocês por aqui. Pessoal, é muita gente. Eu não tenho nem de perto como comportar tanta gente na Academia de Fluência, então eu decidi uma coisa. Eu vou abrir uma turma para cada um desses idiomas que a gente está ensinando aqui na Fluency Week, mas serão turmas pequenas. Infelizmente, não vai ter como entrar todo mundo. As pessoas que conseguirem uma vaga vão fazer parte de um grupo de elite e vão ser treinadas por mim e os melhores professores do país, diariamente por 7 meses. Esse vai ser um treinamento intensivo, feito tanto para quem está começando do absoluto zero e quer alcançar a fluência nesses idiomas aqui, quanto para quem já estudou antes, mas se sente travada na hora de falar e precisa, com urgência, falar com naturalidade e confiança. Para quem não sabe, a Fluency Academy já levou mais de 20 mil alunos em mais de 77 países do mundo a um excelente nível de fala em tempo recorde. E com você, com certeza, não vai ser diferente. Mas deixa que isso é um assunto lá para as próximas aulas. Na nossa Practice Time, colocamos em prática juntos os primeiros passos do método, estudando um diálogo cheio de estruturas básicas e avançadas de forma descomplicada. Treinamos nossa pronúncia e aprendemos gírias e expressões. Sua compreensão do diálogo já deve ter melhorado muito, mas para você realmente colher os melhores resultados possíveis com o método, você tem que fazer a prática de todo esse material. Logo abaixo aqui do vídeo está todo o material para você fazer a tua prática. Então, aí vai um passo a passo de como estudar esse material. Leia o diálogo com atenção, identificando quaisquer dúvidas que tenham ficado para trás. Se precisar, assista novamente a parte da aula que você teve mais dificuldade, relembrando o vocabulário e as explicações. Faça isso até você conseguir ler e compreender o diálogo com facilidade. Leia e ouça o diálogo ao mesmo tempo, muitas vezes, para internalizar padrões de pronúncia e melhorar a tua compreensão de nativos. Aqui, seu cérebro vai se acostumar progressivamente com a pronúncia dos nativos. Faça essa prática pelo menos 10 vezes, mas quanto mais, melhor. Quando a compreensão do diálogo se tornar mais fácil e você se sentir confortável, elimine a tradução. E quando atingir um excelente nível de compreensão, não use mais o diálogo escrito e pratique somente com o áudio. Leia, escute e repita em voz alta cada frase do diálogo isoladamente. Repare como os nativos conectam as palavras durante a fala. Copie a pronúncia e entonação dos personagens. Não espere ter uma pronúncia perfeita de cara, é natural ter dificuldades no início. Deixei essas frases separadas disponíveis para download, assim como os outros materiais da aula. Use o quarto e último passo do método para nunca mais esquecer de nenhuma palavra que aprender e ficar com essas frases na ponta da língua para usar durante uma conversa. Esse passo será ensinado na última aula da Fluency Week. Parabéns! Você acaba de completar a aula prática e destravar a primeira de 2 Special Bonus Classes, para você assistir enquanto a última aula da Fluency Week ainda não está no ar. Nessas aulas bônus, você vai ter um treinamento sensacional de pronúncia e uma aula com um nativo, 100% no idioma que você escolher. Mas fica tranquilo, tranquila. Mesmo que você não fale nada do idioma, você vai conseguir acompanhar essas 2 aulas sem dificuldades. E o código secreto para você destravar as Special Bonus Classes 1 é A Descoberta. Tudo junto e com letras minúsculas. Com esse código, você vai conseguir desbloquear a primeira aula bônus de todos os idiomas.
Não esqueça, as Special Bonus Classes só estarão disponíveis até quinta-feira, dia 1º de outubro, às 8 horas da noite. Corre para assistir às aulas bônus e completar o desafio antes de quinta-feira, quando eu vou liberar a última e mais importante aula da Fluency Week. Agora, antes de começar a tua prática e assistir a aula bônus, responde aqui embaixo na área de comentários. Quais idiomas você quer aprender e qual é seu maior sonho com relação a eles? That's it for today, and I'll see you on the next class of Fluency Week. First, I thought Fluency Academy would be just another course without any results, but in a few months I realized that my English was improving day after day. I started to understand some native speakers from YouTube, movies, and this evolution makes all the difference for me because this journey is for life. We need the motivation to keep going. So Fluency Academy, teachers, service team, all the materials, everything. They keep me focused on studying and learning English every day more and more. Hello, Vilguetes. Sou o Kenji Matoba, sou aluno da Fluency Academy, estou fazendo alemão e estou gostando muito do curso, é excelente. O método do Memorization Hack é muito bom, muito eficaz, porque eu consigo revisar todas as frases, os vocabulários, as gramáticas diariamente, então minha memória, sempre fica fresca, né? E eu tive um crescimento exponencial no vocabulário. Então, eu só tenho que agradecer ao pessoal da Fluency Academy e pode deixar que eu vou continuar estudando todos os dias e fazendo o Memorization Hack. I met the Fluency Academy on the Fluency Week and I love the possibility of learn English in a more natural way, just like as we learn our native language. The Fluency method made me learn so much more. I start having a good time with English and obviously I fell in love with the language. My family always tells me about how my English changed. I'm so glad to be a part of Fluency Academy, all the teachers, the support team, my guide. For all of you, I say thanks.